Olá, meu povo, como é que tá? Espero que estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas remotas, certo? Eu escolhi o tema, o formato, né, de uma aula assim, temática, aulas temáticas. Porque essas aulas remotas não vão contar para o nosso currículo, a gente vai ter que dar conta do nosso programa quando a gente começar. Ou então, quando a universidade ela voltar e fizer a plataforma institucional. Até então, aulas remotas que vão servir para os 3 primeiros anos do ensino médio e os integrados. Beleza? Então, a aula de hoje, a gente vai fazer um cine-debate, né? Um cine-debate de um filme que é um filme de ficção, mas é um filme que dá para a gente tirar muito proveito dele. A gente vai falar sobre o filme chamado V de Vingança. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Se não assistiram, fica a dica também, tá certo? E quem assistiu, dá outra olhada em alguns tópicos que a gente vai tratar por aqui. A gente não vai falar do filme, a gente vai pegar o filme como um pano de fundo. Ele vai ser o nosso espectro para a gente falar sobre esses temas: totalitarismos, autoritarismos e ditaduras do Estado Novo e ditadura militar do Brasil. Então a gente vai caminhar a partir do V de Vingança em temáticas internacionais e temáticas nacionais, como por exemplo, né, os autoritarismos nossos de cada dia e as ditaduras que a gente viveu aqui, a ditadura varguista e a ditadura militar. Vamos lá, aqui eu trouxe alguns recortes, né, uma cena do filme, né, do ditador, né, que se tem no filme, a gente vai entender melhor um pouco o filme. Aqui, né, esse culto, essa personalidade, autoritarismo da época da ditadura varguista do Estado Novo, e ali o mundialmente conhecido Adolf Hitler, aquele que talvez melhor encenou o totalitarismo do entreguerras lá na Europa. Vamos embora. Contexto do filme, só para você se ligar, tá certo? Então, como é que tá esse filme? Como é o contexto dele? Deixa eu trazer um chão perto aqui, minha engrenagem, isso. Como é que tá o contexto desse filme? Olha só. O filme relata a Inglaterra do século XXI, né? Onde no meio do caos mundial, o mundo está num caos danado, então a ilha, a Inglaterra, é uma exceção. É uma exceção e essa exceção a Inglaterra passava por um momento de profunda crise, até a forte concentração de poderes na mão do ditador. Então o ditador resolveu a crise mundial na Inglaterra. Então o contexto é esse do filme V de Vingança. O mundo estava pagando pelos seus pecados, segundo o que se pensava nesse cenário, nesse contexto desse filme V de Vingança. O chanceler, o ditador, está aqui, né, uma imagem dele, né, que inclusive é do filme. Ele é um cara enviado por Deus para livrar o país dos indesejáveis e fortalecer a nação. Então, dentro desse contexto de um país totalitário, de poder extremamente concentrado na mão do grande ditador, do enviado por Deus, que estava salvando o Brasil, a Inglaterra, né? O Brasil não, a Inglaterra, do caos mundial que estava acontecendo. Então surge a resistência do V de Vingança, né? Um anônimo que se veste atrás de uma máscara e começa a questionar e fazer oposição e tentar derrubar símbolos desse governo extremamente ditatorial, autoritário e mais totalitário, porque existe uma diferença, a gente vai ver, entre autoritarismo e totalitarismo. Beleza? Vamos embora, tá, gente? Então, tomando como base, tomando como pano de fundo o contexto do V de Vingança, vamos falar de links históricos que a gente pode fazer, tá? A gente vai falar, o filme é uma ficção, mas que fala sobre um estado totalitário. A gente vai fazer esses links com o que de verdade aconteceu na história dentro dessas temáticas. Primeiro, fascismo. O entreguerras e a crise europeia. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, 1919, o mundo entra numa crise, a Europa entra numa crise sem fim, né? Então, assim, é uma crise. Em 1917, né, tem a Revolução Russa, que começa, em 22, começa a implementar o socialismo lá na Rússia, e cria a União Soviética. E aí a Europa, em crise, vai surgir uma nova
maneira, uma nova sistemática de pensar a política e o Estado. Então, aí seria o fascismo. Então, seria a concentração de poderes, o nacionalismo exacerbado, exagerado, a negação aos preceitos democráticos, a negação ao liberalismo, essa coisa do livre mercado, uma coisa que estava sendo defendida nesse momento pelos Estados Unidos, a maior potência liberal, e a negação também ao comunismo. Então, o fascismo, o partido fascista que surge na Itália com Benito Mussolini, ele tem essas características, essa forte concentração na mão do grande líder que ele ia controlar de forma massiva a vida dentro do Estado, né, tendo como base uma coisa que liga muito o totalitarismo, né, nessa vertente do fascismo, é o nacionalismo. Então, esse nacionalismo exacerbado que é fruto, sim, de esse momento de crise do período entre guerras. Então, esse clima de instabilidade, ele agrega setores conservadores. Os setores conservadores vão ver na proposta da concentração de poderes na mão do grande líder, na negação à democracia, porque a democracia ela fragiliza, segundo o pensamento fascista. A democracia ela divide, ela faz mal à nação, porque ela pode agregar valores que não são interessantes para a nação. Olha só que eu trouxe aqui para vocês, essa frase aqui do Mussolini, né? A existência de partidos fraciona a nação. E a política é o reino da divisão do povo. Então, a negação a essas outras ideias que não seja a ideia de concentração de poder, nacionalismo e uma visão voltada única e exclusivamente para o domínio do Estado sobre a vida dos indivíduos, que não teriam por objetivo se expressar, livre expressão, a livre filiação partidária, escolher ideologicamente onde se posicionar, porque isso fraciona a nação. Para o fascismo, o partido ele fraciona. Então, o partido seria a nação. O partido seria esse grande líder tomando conta e o Estado soberano sobre todas as formas de idiciocracia, a maneira própria que cada um pensa. Massa? Vamos entender aos poucos, tá? Então, em 1924, Mussolini ele tornou-se Duce, que seria uma espécie de um condutor supremo da Itália. É um título que recebeu, né? O Duce, o condutor supremo, o cara que sabe resolver os problemas. Então, deixa na mão do Mussolini que ele resolve, que ele vai se livrar daquilo que faz mal à nação. E o Estado ganha um extremo poder. E quem desafia o Estado é considerado subversivo, se torna inimigo do Estado e tem que ser combatido pelo bem do Estado. No fascismo, tudo pelo Estado, nada fora do Estado e nada nem ninguém pode desafiar ao Estado. O Estado de uma ideologia única, de um pensamento único. Massa? Vamos embora. Esse descrédito da democracia ele se acentuou de forma muito forte em 1929. É a crise do capitalismo, é o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então você vai ter, né, desemprego em massa, pobreza, falta de perspectiva de mudanças, criar um ambiente de inquietação democrática. É o descrédito da democracia. Vai se acentuar de forma muito forte, vertiginosamente, a partir dessa grande crise do capitalismo. Agora pensa aí, 29. Crise do capitalismo, o que se fortalece no mundo? É o bloco socialista, que em 1922, né, 24, criada a União Soviética, o mundo, ele vivia, né, existia a União Soviética socialista. Então, a Europa ocidental, ali no meio entre o capitalismo, a democracia e o comunismo soviético, que depois vai se tornar também uma espécie de regime totalitário. Então, no meio disso tudo, veio o descrédito dessas formas, desses modelos políticos, econômicos, né? Então, o descrédito ao liberalismo, porque quebrou, não serve pra gente. O descrédito à democracia, porque fraciona, divide. O descrédito e a perseguição e o que a gente não quer ser é comunista, igual os soviéticos, igual os russos.
Então, ó, no meio desse contexto de extrema crise, esse tipo de modelo fascista concentrado no poder e perseguidor de minorias, perseguidor de pensamento diferente, senão aquele que se queria nacionalista, que se queria forte, que se queria como regenerador da nação, fascismo, eles são postos como inimigos. Então, essas minorias, né, são postas como inimigos. Então, a insatisfação é direcionada às minorias. Então, você tem aí, né, como características do fascismo, ultranacionalismo, anticomunismo, antissemitismo, que é uma característica mais uma característica do nazismo, tá? A gente vai ver a diferença, e antiliberal. Então, são essas as características, né, do fascismo, porque o nazismo é uma espécie de fascismo, só que agregando outros valores e outras ideologias. Se liga aí, principais ditadores fascistas, porque quando a gente pensa em fascismo, a gente pensa em Mussolini, aí nazismo em Hitler. Mas percebam, o nazismo, ele é fascismo, mas nem todo fascista foi nazista. Se ligou? Então, ó, tem o mais famoso, o que inicia, dá o pontapé inicial, é a Itália de Benito Mussolini. Né? Você tem também, né, depois da Guerra Civil Espanhola, você tem a ascensão do Franco na Espanha, instalando um Estado fascista, extremo nacionalista, extrema direita, instalando um Estado fascista na Espanha. O Salazar, que foi a última que caiu, só caiu na década de 70 pela Revolução dos Cravos. E você tem Adolf Hitler na Alemanha, que é fascista, mas também cria outro modelo, que é o único da Alemanha, que é o nazismo. Beleza? Vamos embora. O nazismo. Vamos falar do nazismo, né? Então, autoatribuição messiânica nazista de regenerar a nação alemã. Isso é uma característica fascista. Mas no nazismo, ela vai ganhar um sentido biológico. Então, vai entrar aí a eugenia, a superioridade racial, que vai ter dentro do nazismo, né? Uma perspectiva de dizer assim, o alemão ariano, da raça ariana, se colocou novamente em debate esse termo raça, onde as espécies humanas eram divididas por raças, umas mais avançadas, superiores, outras inferiores. Então, assim, você tem dentro do nazismo essa questão aí da superioridade racial, é o que vai diferenciar o nazismo das outros modelos fascistas, né? Então, essa regeneração da nação alemã, ela contava com todos os paradigmas fascistas e mais uns: o antissemitismo, a aversão, o desprezo pelos judeus, e também essa questão racial que vai ser levantada por Hitler, que vai ser uma retomada das teorias raciais lá do século XIX, que justificou o imperialismo, a tomada, o conjunto de guerras que vai resultar na tomada, na invasão do continente africano e asiático pelas potências industriais europeias, certo? Então, toda forma de oposição, ela deveria ser desarticulada e todas as instituições absolvidas pelo Estado. Se liga, meu irmão. Olha só, se a igreja viesse pregar uma coisa fora da doutrina nazi-fascista, ela deveria ser fechada, ela deveria ser tomada conta, o Estado deveria nortear. Então, quando a gente bota aqui instituições absolvidas pelo Estado, é aquela premissa, né? Tudo para o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Então, o fascismo, a gente pode até falar, né, dessa palavrinha, né? Nazi-fascismo, que é exatamente, né, que agrega esses dois valores, os valores políticos, econômicos, fascistas, e também os valores nazistas, que tem como premissa principal a superioridade racial, o termo, essa discussão mais biológica da superioridade dentro de um preceito de que os arianos seriam superiores aos outros povos e os outros deveriam ser exterminados. Se liga só. Então, mecanismos foram criados, símbolos nazistas, mega comícios, espetáculos em massa, né? Então você tem esse líder que se coloca como o grande chefe, o grande responsável por guiar o país, e há uma sacralização desse líder, né? Então o Führer, como ficou conhecido Hitler, né?
que iniciou o Terceiro Reich. O Terceiro Reich significa o Terceiro Império Alemão. Então a ideia de grandiosidade, de expandir, de fazer a Alemanha grande novamente, é a partir desses preceitos, né? Extremo nacionalismo, concentração de todos os poderes e o controle da vida dos indivíduos pelo Estado, nada fora do Estado, e essa corrida louca para expulsar, para expurgar, para aniquilar aquele que não seria digno de viver na Alemanha, aquele que não seria digno de ter a raça alemã. Massa? Vamos embora, a raça ariana. Então, a limpeza racial é uma característica diretamente relacionada ao nazismo. Né? Limpeza racial, né? Olha só, né? O que estamos falando, minha gente. Estamos falando de morte, de assassinato, de deficientes físicos, deficientes mentais, perseguição de negros, de comunistas, sim, porque o comunismo também era combatido aqui no nazismo, né? Então, muitos comunistas foram capturados e levados para o campo de concentração nazista. Né? Você tem aqui perseguição a ciganos, a Testemunha de Jeová, a vários outros segmentos que eram considerados, né, inimigos do Estado nazista. Vamos lá. Então, Adolf Hitler, essa figura, né, totalmente do mal, né, ele conseguiu reerguer a Alemanha. Né? Hitler entra no poder, de fato, em 1933 e encontra, no meio, até Hitler chegou ao poder, a Alemanha estava destroçada, estava arrasada. A hiperinflação alemã foi uma das inflações mais duras e cruéis e perversas que já aconteceu no mundo no século XX. Né? Então Hitler, quando entra, ele tem esse objetivo, né? Salvar a nação. Salvar de quê? Fazer a Alemanha forte novamente. E ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente, né? A ponto de ser capa da revista Times. Eu acho que é no ano de 1934 ou é 35. Né? A revista Times, nessa época, que tinha uma visibilidade muito grande, né? E quem era capa da revista Times eram grandes personalidades. Então Hitler fez parte disso, né? Ele foi um político que agregou, que fez com que muita gente seguisse ele nessa empreitada de fazer a Alemanha forte novamente. Né? Então, saudações, né, ao grande líder, no espécie quase que uma religião em volta, né, do político, em que não poderia ser questionado. E se fosse questionado, era inimigo do Estado, era subversivo e muitas vezes morto, expulso, combatido, torturado, tudo dentro do Estado. E Hitler personificava o Estado alemão. Então tem aqui algumas imagens de Hitler, né? E uma curiosidade de Hitler é que ele adorava ir para a igreja católica no dia de domingo. E que ele tinha paixão por cachorros. E ele odiava quem maltratava os cachorros, né? Curiosidade para você refletir, né? Então, maltratar cachorro não pode, né? Mas fazer campo de concentração, né, e matar gente, milhares, milhões, pode, em nome de um ideal, de uma raça e de um povo superior. As contradições, né, do Adolf Hitler. Aí sim, isso aqui para a gente chegar no Brasil. Ó, totalitarismo, autoritarismo. Então, qual a diferença? Não são iguais. Um regime totalitário é diferente de um regime autoritário. Autoritarismo é diferente de totalitarismo. Totalitarismo, vou ler aqui para vocês. É um regime político em que a presença controladora do Estado se manifesta em todas as relações sociais. Todas. Se o Estado manda erguer a bandeira do partido nazista, por exemplo, ou a bandeira do país, tem que erguer na frente de casa. Você não tem opção. Né? Ou então você... quem é esse cara que não quer fazer isso, hein? Né? O autoritarismo seria a concentração do poder na mão de um ditador. Ou de um grupo de dirigentes. No caso, um ditador, por exemplo, no período varguista, 1937, o golpe do Estado Novo. Então, o Brasil seria um país autoritário, uma ditadura personificada pelo Getúlio Vargas. No caso da ditadura militar brasileira, um grupo de dirigentes. Quem é esse grupo de dirigentes? O Exército, com apoio de alguns segmentos da sociedade civil. Certo? No totalitarismo, você tem o governante, ele personifica o Estado e representa os interesses legítimos da nação. E o que são interesses legítimos? É o que o governante achar que é. Ele colocar como sendo os preceitos legítimos da nação.
No autoritarismo, tem esse controle e o cerceamento da sociedade civil. Você não pode se expressar, né? Mas você não tem esse líder como essa figura unívoca, né? De forma que esse culto à homenagem, né? Desses grandes líderes como Mussolini, como Hitler, como Stalin depois na União Soviética se tornou um grande líder totalitário, né? Então você não tem isso aí, você tem um controle e um cerceamento das liberdades, mas não um controle total do Estado, certo? Então tem a repressão dos cidadãos e não exerce o mesmo grau de controle que o regime totalitário. Não exerce. Então o totalitarismo seria o Estado em tudo, né? O governo autoritário seria um governo com violência, um governo que não respeita o pluralismo político, que não respeita a democracia, né? Então, assim, o totalitarismo, ele tem autoritarismo no meio. E o autoritarismo, ele não é totalitário porque ele não é tão forte, tão concentrador, ele não consegue arregimentar pontos dentro dessa agenda que o totalitarismo ele tem, certo? São 21 minutos, gente. Eu vou fazer 2 vídeos. Esse e em relação à ditadura aqui no Brasil. Então, ó, é isso, né? Então, o regime totalitário na Europa foram isso. E veja só, quando você pensa que a gente vira a página, você tem uma manchete do Estadão de 2016. Né? Então faz 4 anos já. Extrema-direita cristã celebra ataque que matou pecadores. Né? Isso é um pensamento nazista. Então, um ataque, eu lembro disso aqui, foi um cara que entrou, matou, atirou em 49 pessoas, né, em nome da religião e de Deus. Né? Então, isso não é nazismo, mas tem pensamentos, tem vias, né, tem possibilidade, tem um pezinho ali dentro da ideologia nazista, né? Porque assim, ó, celebra ataque que matou pecadores. Então, a celebração àquele que é indesejável. Aqui, né, é uma fotografia de 2016 e uma fotografia da década de 30, 1934. Então, o partido AfD na Alemanha é um partido que diz assim, o nazismo foi bom. Nas últimas eleições para primeiro-ministro, que Angela Merkel ganhou, o AfD teve 14,5% dos votos. E eles fazem culto ao nazismo, essa concentração de poder, esse extremo nacionalismo. Então você tem a célula nazista, ela tá por aí. E em momentos de crise, ela vem por aí. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, beleza? E também é uma coisa que a gente tem que diferenciar, que é o nazifascismo, ou fascismo, provavelmente dito, né? E a extrema-direita. Então, a extrema-direita, hoje, que é uma realidade na Itália, com Salvini, na Hungria, no partido AfD dentro da Alemanha, a Le Pen na França. Então, esses líderes, eles têm esse pensamento anti-imigratório, esse pensamento extremamente nacionalista, e eles dialogam com um ideal fascista. Não quer dizer que eles sejam fascistas, pode ser um neofascismo, né? Mas aí eu lendo alguns historiadores, sociólogos, né, da atualidade, ele fala assim, né, que diferentemente do fascismo lá da década de 30, 40, né, a extrema-direita que está ganhando força na Europa, e por que não dizer no mundo, né, aqui o Bolsonaro é de extrema-direita, né? Também, você tem a via democrática como estimulante desse pensamento de perseguição às minorias. O Brasil vai ser um país cristão. E isso não condiz com a realidade democrática, em que você é quem você quiser, em que você tem a religião que você quiser. Tá? Então, por exemplo, Salvini, o primeiro-ministro italiano, ele barrou um navio que resgatou gente que vinha lá da África para a Europa, e ele proibiu o país, né, de receber esse navio de imigrantes. Então, essa coisa também que está acontecendo, né, essa imigração, tanto do Oriente Médio como do Norte da África, para a Europa, ele eleva e ele bota personagens da extrema-direita em evidência, quando eles combatem a imigração, quando eles combatem essas minorias que são indesejáveis no seu país, né? Ele tem um pezinho lá no fascismo, né? E
Porém, a gente tem que diferenciar. A extrema-direita, ela tem algumas características fascistas. Não quer dizer que sejam fascistas propriamente ditas, né? Então, quando falo... Outra coisa também que é muito parecida entre essa extrema-direita atual e o fascismo é que esse desdém pelo meio de comunicação. Então, todo meio de comunicação que não for favorável ao pensamento da extrema-direita, como foi lá atrás ao pensamento fascista, eles são considerados inimigos. Então, se taxa de comunistas, subversivos, traidores da pátria, né? Então, perceba, né, que não dá para a gente entender a história sem a gente fazer um link com a nossa vida que está acontecendo. E se tem uma coisa boa, eu não sei nem se é coisa boa, né? Se tem uma coisa que serve dentro desse sistema que a gente está vendo hoje, né, dentro desse contexto político mundial de ascensão da extrema-direita, é exatamente para a gente tentar entender as políticas nazifascistas do passado, né? Então, quando eu faço a comparação entre a extrema-direita de hoje e o fascismo lá da década de 30 e 40, é para a gente entender, para a gente ver como é. Beleza? Então é isso. Né? Então é isso. Eu ia fazer um vídeo só, mas vou fazer 2. Então são 26 minutos. Eu vou parar e fazer outro vídeo para cá, para o Brasil. Beleza? Vamos embora. Então a gente viu o cenário de V de Vingança, totalitarismo, autoritarismo, fascismo, nazismo. Vai lá, curte, comenta e estuda, meu irmão.